Você está prestes a mergulhar numa história onde nada é o que parece. Uma autora em crise criativa, um convite inesperado, uma casa cheia de segredos e um manuscrito que jamais deveria ter sido lido. Oi, pessoal, aqui é a Gil do Sala Precisa e hoje vamos falar sobre Verity, o livro que virou obsessão entre leitores do mundo inteiro e que agora vai ganhar vida nas telas. Pega o fone e prepara o psicológico, porque a verdade pode não ser o que você espera. Publicado originalmente em 2018, Verity marcou uma virada na carreira de Colleen Hoover. Conhecida aí por romances mais emocionais e jovens, ela decidiu mergulhar de cabeça no universo do thriller psicológico e acertou em cheio, gente. Se você não leu Verity, não conhece a história, não leu a sinopse, a história gira em torno da Lowen Ashley, que é uma escritora com dificuldades financeiras e emocionais que recebe uma proposta inusitada: terminar a série de livros de uma autora best-seller, que é a Verity Crawford, que está incapacitada após um misterioso acidente. Só que para isso, a Lowen precisa se mudar temporariamente para a casa dos Crawford. E é aí que tudo muda. Na verdade, é o marido dela, né, da Verity, que está em busca aí de uma escritora. Ele acaba coincidentemente esbarrando aí na Lowen e ele quer que ela termine de escrever os livros da sua esposa, da Verity. Só que enquanto ela tá lá na casa, né, numa mansão da família Crawford, enquanto ela tá pesquisando para escrever os próximos livros, ela encontra um manuscrito inédito, né, uma autobiografia. E nela, Verity confessa algumas coisas aí, sentimentos sombrios, um passado que muda completamente a percepção sobre ela. Mas será que tudo aquilo é verdade? Então esse livro, Verity, é uma história construída como um quebra-cabeça, porque a cada página que você lê, a gente se pergunta, mas quem que tá dizendo a verdade? A Verity que escreveu o manuscrito ou a Verity que tá lá na cama de cima, né, imóvel? Porque, gente, ela tá meio que... eu não lembro agora se é em coma, mas, tipo, ela tá lá na cama, ela não pode se mexer, então não pode fazer nada, mas ela tá viva ainda, tipo, como se fosse um estado vegetativo. Só que a Lowen, ela começa a ver a Verity. Então ela fala, meu Deus, a Verity saiu da cama. Como assim se ela não pode andar? Meu Deus, a Verity tava ali na escada, gente. Meu Deus, tem que ter muito essas cenas no filme. Eu tô muito assim, ansiosa pra ver isso nas telonas. Óbvio que o livro explodiu em vendas, foi um fenômeno no TikTok e virou favorito de muita gente que nem costumava ler thrillers. Gente, eu sempre li, eu sempre amei. Óbvio que eu amei esse livro e eu super recomendo pra vocês lerem antes do filme ou depois. Eu gostava de ler os livros depois do filme, né? Porque eu assisti o filme, eu falei, nossa, muito bom o filme, agora vamos ler o livro. Pra não se decepcionar caso não esteja, sei lá, aquela cena sua ou foi modificada na adaptação, sei lá. Mas agora eu acabei lendo Verity antes porque eu também não sabia que ia ter adaptação, né? E aí, em 2023, aí os fãs receberam a notícia que tanto esperavam, que o livro seria adaptado para o cinema. A produção aí tá a cargo da Amazon MGM Studios, com a própria Colleen Hoover envolvida aí como produtora executiva. E Verity é, na verdade, o segundo livro de Hoover chegar às telas, né? A gente teve a adaptação de É Assim Que Acaba, com a Blake Lively no papel principal. Se tornou um dos filmes mais discutidos nos últimos tempos por causa do seu sucesso comercial, mas também pelas questões, né, além do próprio filme, que foi a briga entre a Blake Lively, o diretor e co-protagonista Justin Baldoni, que chegou nos tribunais, incluiu até mesmo o nome do Ryan Reynolds no processo. Quem tá acompanhando aí essa treta, gente, ainda não acabou. Bom, mas o roteiro de Verity aqui está nas mãos de Nick Antosca. E o elenco, gente, que todo mundo aí tava ansioso pra saber, né, o papel de Lowen, foi escalada a atriz Dakota Johnson. Não sei, gente, eu assisti uns filmes aí com ela, eu acho ela tão sem sal, mas enfim, acho que talvez aqui dê bom. Aí a gente tem o Jeremy Crawford, que é o marido da Verity, que vai ser interpretado por Josh Hartnett. Eu gosto desse ator, mas eu confesso que quando eu li, eu imaginei ele um cara, sei lá, um galã, um cara tão bonitão, sabe? Não que o Josh não é tão bonitão assim, enfim. Mas ele é um bom ator, acho que
que vai dar bom aí no papel. E a Verity, a nossa incrível Anne Hathaway, que eu acho que foi uma escolha muito boa. E tô ansiosa aí pra vê-la como Verity. Só que assim, como vai se adaptar Verity pro cinema sem perder esse impacto do manuscrito, né? Esse, na verdade, eu acho que é o grande desafio dessa adaptação, porque como livro funciona muito bem. Justamente o leitor é quem decide em quem acreditar. Mas no filme, o diretor precisa fazer escolhas visuais, né? Precisa mostrar ou não mostrar. E isso pode mudar tudo. Será que o filme vai manter esse final ambíguo igual ao do livro ou vai entregar uma verdade definitiva que o livro nunca quis revelar? O filme vai ser dirigido pelo Michael Showalter. Eu assisti alguns filmes dele já, acho que o mais recente, quem assistiu aí da Prime Video, é Uma Ideia de Você. Estrelado também pela Anne Hathaway. E Verity chega aos cinemas em 15 de maio de 2026, mas já é possível ver algumas imagens aí das gravações. Se não me engano, acho que até já terminaram ou não, mas vai ter a cena aí clássica do início do livro. Quem começou a ler já sabe que é uma cena bem impactante e ela vai estar no filme. Só que assim, os fãs de Verity são apaixonados e exigentes, porque, né, a gente teme que essa adaptação ela suavize os elementos mais chocantes do livro, né, como o conteúdo do manuscrito, que é um pouco pesado, e toda essa tensão sexual entre a Lowen e o Jeremy. Então, gente, algumas cenas são tão intensas que não parecem feitas para o cinema mainstream, mas talvez seja justamente isso que torne a adaptação tão esperada. Claro, tem a pergunta que todo mundo faz: a Verity estava fingindo ou não? E aí, gente, o filme pode escolher um caminho, mas será que deveria, ou a dúvida é o que torna a Verity tão inesquecível? Eu acho que o filme vai ser bem intenso e acho que vai ser uma boa adaptação. É um filme que você lê e pensa, putz, como que seria essa cena se tivesse um filme, né? Algumas teorias aí dizem que esse manuscrito foi uma provocação, um pedido de socorro disfarçado. Outras que a Verity era realmente uma sociopata e o filme vai explorar isso com mais clareza. Independente da escolha, a adaptação promete dividir opiniões. Talvez seja exatamente isso que a Colleen Hoover sempre quis. Se você já leu Verity, sabe que é impossível terminar esse livro sem precisar conversar com alguém. Se você ainda não leu, bom, cuidado, você pode acabar preso aí num jogo psicológico onde a única certeza é a dúvida. Bom, gente, mas é isso. Se você gostou desse episódio rapidinho aqui do Expresso, compartilha com quem ama thriller psicológico, livros intensos, adaptações que vão dar o que falar. Me conta também aí nas redes sociais, no nosso Insta, @SalaPrecisaPodcast. Quem você acha que tá dizendo a verdade? Bom, esse foi o Expresso de hoje e eu espero vocês no próximo. E cuidado com o que você lê. Pode ser verdade ou Verity.